Meu convidado do Carona de hoje é um fenômeno da internet. Só no YouTube ele tem 3 milhões de seguidores e mais de 1 bilhão de visualizações. Bem-vindo! Olha, trouxe a água dele. Minha água, como você tá? Tudo bom? Tudo jóia? Maravilhoso. Tony, preciso que você me diga um lugar de Jundiaí que você tem uma história, uma memória. Cara, eu acho que ali no Colégio Bispo, ali na Rua do Retiro, quando eu vim de São Paulo, foi o primeiro lugar que eu tive contato com os meus primeiros amigos, né? Então tá bom, então vamos lá e você me conta um pouco da sua história. Tá. Você veio de São Paulo, você é de São Paulo? Sim, pra começar, minha mãe é carioca, né? Meu pai é paulista. Ah, por esse jeito que você tem Essa coisinha de falar alto, sou eu mesmo. Cheguei em Jundiaí em 2016, quando simplesmente minha mãe me acordou, assim, num belíssimo dia na minha casa e falou assim, a gente tá se mudando pro interior. Mas do nada, foi? Eu tava, assim, naquela fase da adolescência meio rebelde, já tinha estudado em várias escolas. Olha que loucura, meu pai e minha mãe veio primeiro pra Jundiaí. E eles me deixavam com 16 anos lá na minha casa, porém minha tia morava no fundo da casa. Então, às vezes eu ficava lá, às vezes meu pai ficava mais pra cá do que pra lá. Até que eles descobriram, né, que eu tava fazendo umas festas. Como festas? Umas festinhas, tipo, chamando amigos, né, com 16 anos. Já chegou a bater polícia lá, com música alta. Ah, tá. Porque eles não ficavam na sua casa? Não ficava na minha casa. Eles iam alguns dias, né, eles estavam gostando dessa pegada do interior, conhecendo o Jundiaí. Porém, eu odiava aqui. Porque eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Eu achava que era uma cidade, tipo, morta, assim, tudo parado. Por quê? 16 anos, morando em São Paulo, você tem aquele ânimo pra você bater os seus 18 anos e viver o mundo, né? E aí eu vim pra Jundiaí, e eu lembro que eu tava no carro, assim, e aí eu cheguei na rodovia ali da Anhanguera, e eu vi Jundiaí, eu falei, meu Deus... Adolescente chato com 16, era? O que eu vou fazer nessa cidade? Parecia aqueles adolescentes tristes que os pais prendiam dentro de casa. Eu abria a janela, assim, olhava aquela cidade, assim, aí eu chorava, tipo, caramba, eu não tenho amigos aqui. Detalhe, no ano que eu se mudei pra Jundiaí, como eu fui convidado pra se retirar da escola, além ano sem disso, estudar. Então eu cheguei em Jundiaí numa fase muito rebelde da minha vida. Porém, no ano seguinte, eu ia voltar a estudar. E aí minha mãe me colocou no Bispo. No primeiro dia que eu cheguei na escola, eu olhei e falei assim, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar minha personalidade, porque eu era muito briguento em todas as escolas que eu passava. E você era briguento mesmo? Muito briguento. Tipo assim, na verdade, era uma autodefesa, porque eu sempre sofri muito bullying. O que você sofria de bullying? A gordofobia, a homofobia. Jura? Você possa imaginar, desde o apelido de hambúrguer a fósforo. Mas graças a Deus, assim... não é que eu sempre lidei bem com isso, mas eu acho que esse tempo todo eu sempre vesti um personagem, eu sou bonzão, entendeu? Eu não ligo pra isso, mas eu acho que no meu íntimo eu sofria muito, sabe? Você acha que no fim das contas isso meio que te ajudou a descobrir essa sua personalidade divertida? Decidi me dar uma oportunidade aqui em Jundiaí de ser eu de verdade. E aí eu comecei a ser eu de verdade, que é o Tony alegre, o Tony que brinca com todo mundo. E aí eu deixei de ser aquele personagem vilão e eu fui me desconstruindo, dando abertura pra novas amizades, entendeu? Nós dois somos meio espalhafatosos, né? Sim! A gente grita, a gente fala, a gente brinca, e a gente meio se conheceu assim. Isso faz um tempo já, né? Foi em 2018 eu entrei no hotel. 2018, você entrou no hotel. E aí você tinha já essa vontade de ser artista. Quando eu cheguei em Jundiaí, eu recebi a oportunidade de ir em caravana pra assistir programa de televisão. Ai, amo caravana. Nossa, eu ia em tudo. E assim, eu sonhava com aquilo, achava o máximo. Então minha vida era segunda a sexta caravana. Se eu pudesse levantar, pular, ou, chamou alguém pra participar, quem quer participar da plateia? Eu! Aí começou esse sonho de televisão. Fui escalado pra fazer o Elvis do Legendários. E aí, Márcio, vem a questão, né? Porque aí eu começo a chegar à maioridade, minha mãe começa a cobrar que eu tenho que começar a trabalhar, não dá pra ficar vivendo em programas de televisão. E aí eu decido entregar currículo aqui em Jundiaí. Minha mãe falou pra mim assim, com certeza ninguém vai te contratar, tá? Porque você só tá na faculdade, nunca trabalhou. E eu com sangue nos olhos, falei, é? Quando eu cheguei lá no hotel pra fazer entrevista, a Agatha maravilhosa, que foi minha primeira chefe, a entrevista durou tipo 5 minutos, ela falou pra mim assim, por que você quer trabalhar? Eu contei a história pra ela, falei, porque minha mãe não acredita em mim. E ela acha que ela gostou tanto da minha sinceridade e me contratou. Porque eu não falava inglês, nada. Isso no hotel, No né? hotel. E aí, Márcio, eu me apaixonei pela hotelaria e esqueci a internet. E aí entrou a pandemia
o hotel demitiu 90% dos funcionários e eu fiquei. Antes, calma, estamos passando aqui no Bispo. Chegamos no Bispo. Famoso instituto. E aqui começou a minha história, cara. Você morava aqui por perto? Eu morava no final dessa rua. Na primeira semana que eu estudei aqui no Bispo, eu tomei suspensão. Eu fiz uma amizade com uma amiga minha e na época ela falou, vamos cabular a aula? Eu não ia falar não, né? Porque eu tava precisando de amigo. Como que eu ia recusar um Óbvio, né? Falei, vamos cabular, com certeza. O diretor chegou, ligou pra minha mãe, o Rogério. Ligou pra minha mãe, caramba, primeira semana. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, ó a desculpa que eu dei pra minha mãe. Mãe, é super normal na primeira semana tomar suspensão. É tipo meio que uma regra de adolescentes aqui em Jundiaí. Vamos voltar então pra história. Você tava na época da pandemia, Pandemia. mandou uma galera embora do hotel. Eu no hotel, sem fazer nada, ninguém. Não tinha uma alma aqui em Jundiaí, eu ia do hotel pra minha casa, da minha casa pro hotel. Aí eu falei, vou começar a fazer uns vídeos dançando no TikTok. Aí eu fiz uma dança com uniforme no hotel e coloquei uma legenda assim, ai meu Deus, o meu chefe me viu dançar. Mentira. Aí eu só fiz um susto assim, o vídeo pegou tipo 50 mil. E aí eu comecei a ganhar muito seguidor. Fazer muito vídeo com o uniforme do hotel. O chefe na época chegou e falou assim, olha, você tá gravando vídeo com o uniforme do hotel, tal, não bacana, pode, né? não pode. Aí eu fui lá e gravei mais um, o vídeo bateu 300 mil. E quando eu fui ver, eu já tava com 50 mil seguidores no TikTok. Mas eu falei, eu preciso de mais. Daí eu queria ser mandado embora do hotel. Consegui ser mandado embora do hotel, porque eu achei que eu tinha 50 mil seguidores. Que aquilo já ia mudar a sua vida. Nossa, eu achei que, meu Deus Milionário. do céu. Pessoal, vou ganhar milhões agora. Negativo, né? Tava na faculdade, terminei a faculdade. Que faculdade você fez? Sou formado em publicidade e propaganda. Nada abriu pra mim nesse ramo da internet. E aí eu fiz o quê? Fui trabalhar em agência de publicidade. E depois meu pai veio a falecer. Na verdade, meu pai não faleceu na pandemia, né? Ele faleceu um pouco antes, em 2019. A pandemia foi em 2020. Só que o processo foi muito doloroso, porque meu pai morreu com 58 anos. Nossa, novo. Ele teve dicção de aorta, rompeu a aorta, faltou ar, meu pai não bebia, não fumava. E assim, meu pai era o master da família, né? Ele era o protetor. Teve 12 minutos de parada cardíaca. Nossa. Ficou 18 dias na UTI. E aí, quando era 4 horas da tarde do dia 17 de setembro de 2019, meu telefone toca, meu e fala, ó, seu pai morreu. Em algum momento você fechou ou você decidiu, Aí que vem. com isso, se libertar de verdade, assim? Aí que vem a virada de chave. Porque quando meu pai faleceu, minha mãe sofreu muito, a gente passou por muitos problemas particulares, assim, familiar, muito pesado. E aí, eu falei, cara, a comédia precisa me salvar. E aí eu peguei, tava no karaokê e perguntei no Aplausos, e perguntei se eu podia receber a oportunidade de fazer um show de stand-up. Eu chamei todos os meus amigos e foi meu primeiro show de stand-up. Logo no mesmo ano, meu pai morreu em setembro, eu fiz o show em novembro. E aí eu falei, cara, a comédia vai me salvar. E eu comecei a voltar a postar conteúdo de comédia e aquilo ali trabalhar pra me curar, entendeu? Pra curar eu, de repente curar minha mãe também, porque eu fazia muita graça. Muitas vezes eu tava muito triste, mas eu fiz graça pra minha mãe dar risada, pra gente não sentir o peso daquela situação na época. Se não fosse o humor, eu acho que eu claramente entraria numa depressão. Agora, voltando nos 50 mil, que você ficou felicíssimo, eu já quero pular pra essa sua... 3 milhões no YouTube. Você tem 3 milhões no Tenho YouTube? 3 milhões no YouTube. Menino! Mais de 1 bilhão de visualizações. 1 bilhão? bilhão. Você ganhou dinheiro com isso? Ganho, graças a Ganha Deus. dinheiro? Ganho. Você tem 3 milhões no YouTube, mas você tem o Kawaii também. Também sou do Kawaii. Eu O sou Kawaii é tipo um TikTok, mas a galera faz Concorrente. novelinha. concorrente, é. É um aplicativo de telenovelas Compra também. Kawaii. Bom pra Kawaii. Bom pra É o que eu Kawaii. fazer, né? O Kawaii chegou na minha vida em 2022, foi a maior porta que abriu pra mim, pra esse universo da internet mesmo, de oportunidade, onde é um aplicativo que eu faço telenovelas e eu posso ser quem eu quiser ser. Como que você criou essas novelas assim? Eu acho engraçadíssimo. Quando eu cheguei... É uma loucura, quando né? eu cheguei- Vocês fazem o que vocês quiserem, Quando né? eu cheguei, eu fui contratado pra trabalhar como vilão, fazer novelinhas de vilão. Mas você foi contratado? Drama, sou contratado do Kawaii. E aí, eu fui contratado pra ser vilão, né, pra fazer novelinhas de vilão, porém eu falei, eu queria entrar na comédia. E naquela época eles não se davam muito bem com comédia, falavam, não, Tony, não segue pra esse meio. Mas eram novelas mais sérias mesmo? Mais assim? sérias mesmo. A novela, tipo... Novela, eu lembro que eu fazia Vilão, mocinho. conteúdo, os meus personagens eram vilão mesmo, tudo eu tentava colocar comédia. E graças a Deus abriu a porta da comédia, e aí foi onde eu me destaquei demais, porque eles falaram, poxa, ele sabe fazer comédia. Porque eu contratei uma senhora,
entendeu? Pra trabalhar comigo, que é Ela a é Cleide, ótima. maravilhosa. Como que ela chama? Comerciante, ela era comerciante, Cleide. E aí a gente começou a bombar muito, aí bateu 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de visualizações, né? E aí eu brilhei nesse universo do Kawaii, mas o público do Kawaii era o quê? Público mais velho e um público muito novo. Que é diferente do público do TikTok, que é uma galera mais jovem, e diferente do público do YouTube também. Diferente do público do YouTube. O que eu fiz? Nesse meio tempo, em 2023, eu postei o meu primeiro vídeo no YouTube. E aí, eu lembro que era por volta de meio-dia, eu tava dormindo, um ator meu me liga e fala assim, Tony, seu vídeo tá na Rainha Matos. Eu falei, quê? Como assim na Rainha Matos? A Rainha Matos, pra quem não conhece. É, a Rainha Matos é uma página muito grande, assim, no Instagram, que ela coloca vídeos do momento. E aí eu falei, uau, achei um magnífico. No outro dia, quando eu fui postar o meu segundo vídeo, eu tava com 10 mil inscritos no canal. No YouTube, eu falei, uau, achei a ferramenta. Comecei a postar. Em 6 meses, eu fiz minha festa de 1 milhão em São Paulo. 2024 foi um ano que eu peguei pra fazer bastante conteúdo infantil, mesmo lá no canal, mesmo que era o conteúdo que eu queria emagrecer. E a atriz que trabalhava comigo, ela era minha namorada, ela escondia comida de mim. As crianças compraram isso com uma força. Mas, Márcio, é uma força, assim, absurda. Eu garanto pra você, se a gente parar em qualquer escola aqui de Jundiaí agora, você vai ver o tumulto acontecer. Por que você acha que a criançada consome o seu vídeo? Porque eu me lembrei muito de coisas tipo Mamonas Assassinas da minha época, né? Mamonas cantava músicas com letras absurdas, assim, pornográficas. E a criançada adorava. Eu tava no colegial, mas a criançada amava Mamonas Assassinas. E outras coisas, tipo El Chan, né? Eu tô falando coisas da minha época, porque eu sou um pouco mais antigo. É importante você ter falado isso, porque quando eu comecei a colocar as novelinhas, o meu público-alvo nunca foi alcançar crianças. Não foi. Não tinha esse, não passava pela minha cabeça trazer esse público teen pra mim. Só que aí eu comecei no shopping, as criançadas começavam a te pedir pra tirar foto. Aí eu senti necessidade de mudar o conteúdo do YouTube. Foi aí que eu fui pra um conteúdo infantil. E aí eu continuei no Instagram com conteúdo mais adulto e no YouTube com conteúdo infantil. Eu acredito muito em energia, eu acho que as crianças, elas sentem a energia verdadeira, sabe? Eu acho que talvez isso cativa, porque eu não tenho uma receita pra esse bolo, sabe? Eu tenho muita dificuldade de entender o meu valor. Você acha que isso é uma farsa? Eu falo, o Paulo Gustavo falava isso. Eu acho que eu sou uma farsa. O Paulo Gustavo falava assim, um dia vão descobrir que eu sou uma farsa. Não, eu penso isso às vezes. E é muito louco isso, porque tipo assim, eu vi o pessoal pedindo foto comigo, a menina olhando na minha cara e falando assim, eu te amo, obrigado. Ou o texto que a pessoa manda assim, nossa, Tony, tava meio depressiva, assisti seu vídeo, tô muito feliz. Eu falo, gente... Isso é maravilhoso, Eu falei assim, essa pessoa convivia dentro da minha casa, me vê acordando de manhã e fala assim, ai, fulano, tá falando não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí daqui a pouco eu olho e o pessoal da minha equipe que trabalha comigo fala assim, Tony, você é assim o dia inteiro. Para de se auto-sabotar. E eu falo, não. Às vezes eu falo, não sou essa pessoa engraçada, ou eu não sou assim, ou eu não sou bom. Eu não sei se isso entra numa questão de quando eu era criança, de rejeição, que minha mãe falou. Quando eu era criança, eu passei por um processo de rejeição. Eu não sei se isso eu levo até minha vida até hoje e isso acaba sendo um trauma. Você sabe que a minha terapeuta, quando eu fiz, ela falava pra mim que, ela falava assim, você tem alguma coisa que eu não consigo identificar o que é. Porque se você tá com um problema, você de uma maneira ou outra acha uma solução pra aquilo e já vai numa outra coisa, assim. Você falou exatamente isso. É muito ela louco. Falou né? exatamente isso. Falou isso? Ela falou exatamente isso. Nós somos irmãs. Ela falou exatamente isso. Nossa, parece que eu me vi lembrando dela. E olha que loucura quando você fala sobre a farsa, né, do Paulo Gustavo, porque antes de vir da entrevista, eu tava falando com uma pessoa da minha equipe que tá aqui em casa, e eu falei assim pra ele, que difícil falar sobre mim. Tony, você está entregue na sua casa. Eu tô com dó de deixar você, porque o papo foi tão bom. E eu sei que você tem muitas histórias pra contar e a gente não tem esse tempo todo. Eu ficaria horas, dá pra fazer um podcast. Eu amei isso. Quando você fala que uma pessoa que recebe... Olha, eu tô até emocionado agora. Quando uma pessoa recebe, ou você recebe, na verdade, uma mensagem de uma pessoa e ela fala, você me curou da depressão, eu tava triste, eu vi a sua novela e eu dei risada com você, muito obrigado. Eu imagino que deva ser incrível pra você. Então, continue com isso. Obrigado por ter aceito a carona, foi demais. Obrigado. Foi muito bom me reconhecer aqui e muito sucesso. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Márcio. Nem pedi um abraço, mas já tá aqui o abraço.